Olá, como vai? Você tem sentido dores pelo corpo? Já passou por isso? Dores na coluna, no pescoço, nas articulações. Há sempre uma ou outra reclamação, sobretudo quando abusamos das atividades físicas ou já passamos de uma certa idade. O problema é que muita gente acha normal ter dores musculares e se automedica com anti-inflamatórios ou relaxantes musculares. Então, o nosso programa Viva Saúde de hoje será sobre dores, mas sempre, como é o objetivo deste programa, para mostrar a você que é possível prevenir e que nem sempre remediar ajuda na cura de um mal. No programa desta semana, nós vamos falar sobre osteopatia, um ramo da fisioterapia que trata as dores, evitando o abuso de medicamentos e de uma forma definitiva. É isso mesmo, às vezes uma dor de coluna pode ter origem nos pés. E é isso o que faz um osteopata. Ele descobre a origem para tratar de maneira mais eficiente as nossas dores. Para falar sobre osteopatia, nós convidamos o fisioterapeuta Tiago Santos. Ele tem pós-graduação em osteopatia e atua em Viçosa. Tiago, muito bem-vindo ao programa. Explica melhor para a gente o que é osteopatia. Bom, Leia, a osteopatia aqui no Brasil entra como uma especialização da fisioterapia. Eu digo isso porque a osteopatia em outros países entra como uma profissão. Então, o aluno entra para a graduação e se forma em osteopata. Mas a osteopatia em si, eles têm uma metodologia e uma filosofia de avaliação e tratamento que é bem específico. A avaliação visa procurar a causa real do problema e o tratamento é feito todo de forma manual. A intervenção é feita com as mãos. Eu posso dar meu depoimento pessoal. Assim, eu tive uma vez uma dor na lombar e cansei de tomar anti-inflamatório muito tempo. Me tratei de várias maneiras e, assim, 2 sessões com osteopata, eu descobri que a minha dor na lombar tinha uma outra origem, né, no músculo, que tinha um problema nesse músculo. Em 2 sessões, eu quase não andava, em 2 sessões eu voltei a andar. É isso mesmo, né? Assim, às vezes uma dor não está nada ligada aonde ela está, não é isso? Exatamente. E essa que é a grande questão da osteopatia. A grande vantagem que a gente tem através da visão osteopática. Ela permite diagnosticar qual é realmente a causa daquele problema. E na maioria das vezes o problema não é onde a pessoa sente o sintoma, né? Por exemplo, a pessoa sente a dor na lombar, mas não necessariamente a dor parte daquela região lombar. É muito comum a pessoa ter uma alteração dos pés. O pé, inclusive, a gente considera ele como um captor postural. Junto com a visão e também a ATM, essa articulação da mandíbula com masseter. E o que significa dizer que é um captor postural? É que qualquer alteração que tenha em qualquer um desses locais pode desencadear uma alteração em outra região, gerando o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma escoliose com um problema iniciado no pé, pelo tipo de pisada, alguma entorse, alguma relação nos pés. E essa história da ATM? A ATM é essa articulação aqui que faz fechar e abrir a boca, não é? Isso, exatamente. Por exemplo, dá um exemplo de o que uma deficiência dela pode causar. É muito comum ter alterações em nível cervical, até pela proximidade e a relação muscular dessa articulação com a região cervical. E muito comum ter queixas de dores de cabeça, enxaqueca e tudo mais, por conta da inervação e também das musculaturas que tem relação dessa articulação com cervical e algumas articulações do crânio também. Então, uma dor de cabeça pode ser um problema ósseo. E você passa a vida toda tomando remédio para enxaqueca, para dor de cabeça, e não é esse o problema. Exatamente. Como é que é essa especialidade, assim? Como é que é o diagnóstico, uma consulta com o osteopata? Todo fisioterapeuta é osteopata? Não, nem todo fisioterapeuta é osteopata, né? Como eu havia dito, é uma especialidade da fisioterapia. A fisioterapia tem uma série de áreas que pode ser atuado. E a osteopatia é uma delas. Então, o fisioterapeuta forma somente com essa graduação e, caso interesse nessa área, tem que realmente fazer uma especialização. Mas pouca gente conhece essa habilidade, essa habilitação, né? Tem muitos cursos de osteopatia. Isso. Viçosa, por exemplo, tem poucos profissionais atuando nessa área, né? Poucos, eu diria até no Brasil. Na verdade, a osteopatia existe há aproximadamente uns 130 anos, mas pela escola que eu estudo, que é a Escola de Osteopatia de Madrid, aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 500 osteopatas já formados e em atuação. Claro que a gente tem vários ainda em formação, mas em atuação é aproximadamente 500. Então, assim, são poucos ainda, né? Se a gente for ver a dimensão do Brasil e tudo mais, são poucos osteopatas atuando. Eu sei que os profissionais de saúde não gostam muito de falar uns dos outros, mas
Os médicos têm um conhecimento assim preciso sobre o que é osteopatia a ponto de indicar? Ou simplesmente a indicação é assim, essa sua dor não está resolvendo com anti-inflamatório, vai para um fisioterapeuta e é o fisioterapeuta que, por sua vez, indica um osteopata? Tem algumas das situações. Realmente, alguns médicos, principalmente ortopedista, que é o que a gente mais tem contato, alguns têm conhecimento disso. Mas a grande maioria não. Até por ter poucas pessoas atuando nessa área. E em grandes centros, Rio, São Paulo, isso já é mais comum. O médico indicar o paciente para o osteopata. Agora, o que tem acontecido aqui em Viçosa, particularmente, é que os pacientes procuram direto o osteopata. Realmente eles não têm ido no ortopedista. Às vezes já conhece o nosso trabalho por indicação de uma outra pessoa e já procura diretamente o osteopata. Isso é muito comum e acontece mesmo. Isso é bom? Ou tem que ser primeiro passar para um ortopedista e depois a indicação? Não tem essa dúvida, é até interessante, porque muita gente tem esse questionamento realmente. Na verdade, ele não precisa passar por um médico para chegar ao teu osteopata. O que pode acontecer é, de repente, a gente precisar de fazer algum exame de imagem ou ver a necessidade da prescrição de algum medicamento, e aí quem está habilitado a fazer isso é o médico. Uhum. Só ressaltando que o fisioterapeuta, independente se é osteopata ou não, o profissional fisioterapeuta, ele tem a possibilidade de pedir um exame de imagem. Só que por questão de convênio, o convênio só cobre esse exame de imagem se for um pedido médico. Então tem só essa pequena diferença. Quer dizer, pode ser feito o caminho contrário. Você vai a um osteopata ou um fisioterapeuta, se aquele tratamento não adiantar ou ele não for indicação, se tiver uma indicação mais medicamentosa, o fisioterapeuta indica o ortopedista. Ortopedista. Pode acontecer isso. Assim como outras áreas da fisioterapia também. Pode chegar um paciente para a gente com uma alteração neurológica, um AVC, por exemplo, e de repente não ser tão indicado o atendimento do osteopata, e sim de um profissional fisioterapeuta especialista em neurologia. Então o osteopata tem a capacidade de avaliar o que é da alça dele, vamos dizer assim, da alçada dele, e se ele vê que o trabalho de neurologista vai ser melhor, ele encaminha para o fisioterapeuta especialista nessa área. Então, se eu tiver com uma dor na coluna, uma dor na lombar, uma dor no ombro, uma dor muscular qualquer, eu posso procurar um osteopata? Direto ao osteopata. E aí, como é que é a consulta? Isso, primeiramente... A avaliação. Isso, a avaliação é que é o X da questão e é onde que o osteopata difere de outras áreas, né? A gente colhe toda a história desse paciente, a gente chama de anamnese, tem uma avaliação física bem específica e bem detalhada, entrando muito naquela questão que eu havia dito dos captores posturais, em cima da queixa do paciente também. Então a gente faz a junção de tudo isso e a gente consegue diferenciar qual que é realmente a origem daquele problema, qual tecido, qual articulação ou qual a víscera que está relacionada com o problema que aquele paciente apresenta. E o tratamento que são equipamentos, uma coisa bem complexa, assim como, por exemplo, o RPG, você se pendura, tem aqueles elásticos, aquelas coisas, é assim? Não, na verdade, o tratamento com osteopata é somente com intervenção manual. Então, a gente utiliza simplesmente a maca, o consultório é a maca e as mãos do terapeuta. Eu, particularmente, utilizo outros utensílios também lá que eu acredito que auxiliam no tratamento. Por exemplo, essas fitas aqui a gente chama de bandagem funcional ou tape. Isso hoje está muito em evidência em atletas de alto rendimento. São essas fitas coloridas, né? No caso, essa aqui é preta. A função disso aqui é inibir ou ativar determinadas musculaturas ou até trabalhar também com a parte de correção articular. Então, de repente, tem uma articulação que está um pouco fora do seu eixo, e com a utilização dessa fita, a gente consegue reposicionar aquilo ali. Eu já usei, é uma coisa assim, é muito simples. Para quem faz é muito simples. Você coloca como se fosse um durex mesmo no seu corpo e para de sentir dor. Vai para casa, fica com ele e tal, para de sentir dor. E tem umas colocações que são específicas, né? A questão é onde colocar, né? Exatamente. E por quê? De acordo com a origem, inserção da musculatura, se quer inibir ou ativar aquilo ali, tem uma colocação diferente. Se quer corrigir uma articulação, é uma outra colocação. E por aí vai, né? Isso é a sua técnica, é a sua especialidade, né? Exatamente, exatamente. E também os achados que a gente encontrou na avaliação. Então, durante a avaliação, a gente percebeu que esse músculo aqui está em um excesso de movimento e está prejudicando a articulação. Não, então vamos inibir ele aqui e vamos ver o que acontece com a articulação. E o resultado é na hora. Colocou a musculatura, inibiu ela, pede a pessoa para reproduzir o movimento, já na hora já observa uma redução do quadro álgico, né? De dor. Mas é interessante, porque assim, aí você vai lá no consultório, você faz essa manipulação, é uma coisa simples, não dói, né? É muito interessante. Ou põe a fita ou alguma outra coisa assim. Mas você vai para casa e volta a ter aquela vida que você sempre teve.
A osteopatia ensina-se uma mudança de hábitos posturais? Você tem que dar a sua participação como paciente? Ou é simplesmente como se a gente fosse assim, tomasse um remédio e esperasse a dor passar? Não. A gente atua na disfunção, corrige o movimento, regula tudo, né? O que a gente fala é reequilibrar a parte articular, muscular e visceral. O período de adaptação é mais ou menos de 5 a 7 dias. Por isso, os atendimentos que a gente faz geralmente é de 1 em 1 semana. Então, a gente atende o paciente numa semana, espera o corpo reagir em função das técnicas que a gente aplicou, e na semana seguinte ele volta para a gente conferir como é que se comporta na semana seguinte. Feito isso, dependendo da disfunção, a gente ensina também a contração de determinados músculos que tem a função de estabilizar essa região. Vamos dar um exemplo da região lombar. Tem um músculo que é extremamente importante, chama transverso do abdômen. Ele, de acordo com a origem e inserção dele, ele realmente abraça essa região da lombar e sustenta ela durante toda a movimentação. Então, se uma pessoa tem, de repente, um caso lá, que é muito comum, por exemplo, de recorrência de travamento da região lombar. É uma vértebra que sai fora do eixo. Deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar. Essa é a colocação aqui da vértebra. Então, pode acontecer de repente, uma vértebra, eu vou exagerar aqui só para poder conseguir entender, de uma vértebra sair do seu eixo, vamos dizer assim. Foi pegar uma bolsa atrás do carro, por exemplo, aconteceu esse movimento. É comum de acontecer. Então, com as técnicas de osteopatia, a gente consegue reposicionar essa vértebra. Muitas vezes acontece até o estalido ali na coluna, reposicionou isso aqui. Então, devolver o movimento que acontece na coluna. E tem gente que chega com histórico de recorrência disso aqui. É muito comum acontecer isso aqui. Então, o que a gente faz? Trabalha a parte muscular. Então, a gente reposiciona a articulação e trabalha a parte muscular para poder sustentar aquilo ali. E a característica desses músculos, que são estabilizadores, como a gente diz, é realmente sustentar aquela região. E eles não fadigam ou fadigam depois de uma atividade muito intensa. E uma forma de a gente conseguir avaliar a contração disso aqui, entrando na questão dos utensílios que eu utilizo, é esse aparelho aqui, que a gente chama de stabilizer. A gente posiciona isso aqui na região lombar, ensina o paciente a contração desses músculos que são estabilizadores e a gente consegue averiguar através desse reloginho se ele está conseguindo fazer a contração de maneira correta ou não, se está havendo um excesso de movimento na região ou não. Enfim, é um aparelho de feedback que a gente fala, é uma resposta do paciente em cima do que a gente está propondo a ele. Mais uma vez, eu vou falar sobre o que eu já passei por isso. Realmente você aprende a se posicionar de uma maneira diferente e toda vez que você sente a dor, você lembra daquele exercício que foi te ensinado lá na osteopatia, aprende a colocar aquela musculatura no lugar e a dor passa. Então, assim, é um tratamento que modifica a nossa maneira de lidar com a dor, né? Isso, e a gente gosta de ensinar essas questões, o que pode provocar e o que pode aliviar, que a pessoa passa a ter uma consciência corporal também. Isso. Então, em função das atividades que ela vai realizar no dia a dia, ela mesma passa a se policiar. Ela desperta a atenção para essas possíveis lesões que ela poderia estar causando, né? Tiago, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o Viva Saúde volta já. A gente vai perguntar para ele no próximo bloco como é que ele foi parar na osteopatia. O Viva Saúde volta já.